Bom dia a todas e a todos. Sou Luiz Ventura, secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, do CIMI. Sejam todas e todos bem-vindos. Iniciamos aqui o evento paralelo Direitos Territoriais dos Povos Indígenas, o Marco Temporal e a Violência contra os Povos Indígenas no Brasil. Um evento que acontece no contexto, no âmbito da 57ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos. Um evento que acontece num momento fundamental, crucial, onde os direitos dos povos indígenas no Brasil estão sendo fortemente questionados, inclusive pelo próprio Estado. Um Estado que aparentemente pretende não agir mais como Estado de Direito, e sim sobre um falso paradigma de conciliação, onde os territórios indígenas seriam garantidos não já com base no direito, mas com base em grandes acordos milionários que beneficiam a quem sempre ocupou ilegalmente, invadiu e espoliou os territórios indígenas. No Brasil, o marco temporal, apesar de que o Supremo Tribunal Federal, em 2023, já determinou que é inconstitucional, o marco temporal no Brasil está em vigor pela aprovação pelo Congresso Nacional da Lei 14.701, ainda não suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. O governo atual está com um ritmo muito lento nas demarcações e, enquanto isso, enquanto a Lei 14.701 vigora, constatamos um aumento da violência nos territórios indígenas. Hoje completam 8 dias do assassinato de Nery Ramos da Silva, jovem Guarani Kaiowá, da terra indígena Nhanteru Maracatu, assassinado pela polícia militar durante um ataque da polícia à comunidade. Para este evento temos aqui na mesa várias pessoas. Eu vou apresentar todas elas e depois, na sequência, já passo a palavra para eles. Vilma Vera Rios, liderança do povo Avá Guarani, da terra indígena Guaçu-Gavirá, junto com Stephanie, a sua filha. Temos também a Uruba Erilza Pataxó, cacica do povo Pataxó, da terra indígena Barra Velha, no estado da Bahia. Temos conosco a Alessandra Munduruku, do povo Munduruku, do meio Tapajós, da Associação Pariri. Temos conosco a Brasílio Priprá, liderança do povo Xoclé, terra indígena Ibirama Laclanu. Temos conosco a Maurício Terena, advogado indígena, coordenador jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB. E contamos também com a presença, e desde já agradecemos, de Francisco Cali, o relator das Nações Unidas para Assuntos Indígenas. Para aproveitar o tempo que temos, eu vou passar já a palavra para vocês, na ordem em que eu fui apresentando. Portanto, Vilma Vera Rios, do povo Avá Guarani, a palavra é com você. Bom dia a todos. Eu sou Vilma, do povo Avá Guarani. O meu território fica no centro-oeste do Paraná, divisa com o Paraguai e Mato Grosso do Sul. Eu venho aqui representando o meu povo e principalmente as mulheres, as crianças e os jovens que hoje estão no território sobre um ataque. Nós sofremos ataque direto desde o janeiro deste ano, com armamento pesado, com os políticos que fazem um discurso discriminatório e racista. Então são esses tipos de palavras que o próprio prefeito, que se diz que representante do cidadão do bem. Quem são esses cidadãos do bem que se autodeclaram? São aqueles que matam, são aqueles que derramam sangue indígena. E somos chamados de invasores paraguaios. Eles não nos reconhecem como os indígenas, mas sim criminosos que vêm do Paraguai para se apropriarem
das terras porque eles têm esse título de propriedade. Mas sabemos que o nosso território são um território ancestral. E nós não perdemos o nosso território. Nós não entreguemos o nosso território no passado. Ela foi roubada de nós. E hoje, nós mulheres, Avá Guarani, nos organizamos e aprendemos a defender o nosso território com o nosso próprio corpo, com a nossa própria vida. Eu estou aqui, levei 2 tiros no último ataque direto no dia 27, por volta de 10 horas da noite até 3 horas de madrugada. Foi um ataque mais violento e mais aterrorizante que eu presenciei na minha vida. Eu vi muitas armas apontadas na minha cabeça. Mesmo assim, eu não deixei o meu povo. Mesmo depois de levar 2 tiros, eu permaneci com o meu povo até 3 horas de madrugada, onde finalmente Polícia Federal chegou e conseguiram diminuir a tensão no local. Então foi nesse momento que eu já estava sentindo muita dor. Eu fui no hospital, mas chegando lá, eu já sabia como seria o atendimento, porque nós já presenciamos um atendimento péssimo no dia 10 de janeiro, quando foi 4 pessoas feridas. Uma delas foi mulher, gravemente ferida. Ela ficou 2 dias no leito da cama, no corredor, sem atendimento. Tivemos que, mais uma vez, lutar para que essa mulher recebesse o atendimento adequado. Então, quando eu fui, eles falaram, mas de novo, por que vocês ainda invadem propriedade? Nesse momento, o médico que deveria me atender veio e perguntou, desde quando você é indígena? Daí eu respondi, eu sou indígena, desde que eu nasci. Desde que eu estava na barriga da minha mãe, eu sou indígena. E essa bala que hoje eu levei é mais que uma prova. Porque eu dei a minha vida. Eu coloquei o meu corpo diante da bala para mostrar que eu sou indígena. Infelizmente, no Brasil, nós precisamos provar para eles que somos indígenas. Mas mesmo assim, muitas vezes, eles não acreditam que somos indígenas. Estou aqui como uma mulher liderança que está sendo perseguida, não só pela ruralista, mas também pelas polícias. Aquele que se diz que defensores da vida, mas ele chega no território e usa a arma que deveria ser usada contra aqueles que realmente estavam armados e com armas pesadas. Mas em vez disso, ele deu ordem para que aqueles que têm o poder na mão pudessem atirar em nossas crianças, queimar as barracas. Muitas vezes eu chorei ao falar de tudo isso. Só que, infelizmente, nós não temos o privilégio de ficar só chorando. Porque alguém precisa falar de tudo isso. Alguém precisou ser forte. E uma delas foi eu. Eu precisei ser forte e engolir o meu choro para que eu possa dizer aqui a todos vocês que o Brasil é um país que tem os direitos do povo indígena garantido na Constituição Federal. Só que em prática, esses direitos estão negados aos povos originários. Sabemos que o Brasil é território indígena, mas hoje em dia estamos morrendo por um pedaço de terra. Estamos morrendo
por um mínimo pedaço de terra. Jovem está sendo assassinado dentro do território por defender o seu território, por defender uma terra que já está sendo muito degradada. É uma terra nua, uma terra que pede socorro também. Porque nós, povos indígenas, temos uma conexão muito grande e é uma conexão muito forte com a natureza, com a Mãe Terra. Ao mesmo tempo que de todos nós foram derramados nosso sangue, a Terra-mãe também pede socorro. A Terra-mãe também estão sendo derramados sangue da terra. Porque a terra tem vida. A natureza, tudo que nela existe, também tem seus donos. Então, a minha preocupação que eu trago hoje comigo são as crianças que estudam na escola pública no município. Essas crianças, em vez de ser ensinado o que realmente precisa, estão sendo constrangidos dentro da sala de aula, porque os professores perguntam quem são as lideranças. Os professores querem saber quem ordenou a entrada dos grupos indígenas em uma terra. Então eles querem saber quem são as lideranças e perguntam se essas crianças também estão nessas retomadas. Muitas crianças hoje desistiram de ir para a escola, porque eles também não querem falar quem são as lideranças. Então, e essas crianças é ameaçado dentro da sala de aula pelos professores. Disseram para as crianças que se eles não dissessem quem são as lideranças, eles ficariam sem lanche. Ficariam o recreio inteiro sem comer. Então a minha preocupação é isso, que algo seja feito em relação a toda essa violência, porque nós não queremos mais enterrar mais jovens, nós não queremos mais que mais uma mulher carregue a bala no corpo. Obrigada. Obrigado, Vilma. Obrigado por esse depoimento. Difícil tentar aqui ver os tempos, porque é muita vida que está colocado, mas passamos a palavra logo para a Uruba Erilsa, cacica do povo Pataxó, terra indígena Parravê. Bom dia a todos. Mas antes de iniciar eu quero cantar um canto do meu povo, porque tudo quando começa a gente tem que agradecer nossos encantados, nossos naô, por nós estarmos aqui nesse lugar sagrado trazendo a nossa esperança lá no Brasil dos povos indígenas. Canã Pataxi Pedoi Pai Juche Arnã Pucararé Arnã Pedoi Purru Arnã Pedoi Acuã Arnã Pedoi Saraja Chopiraré Kamiche Siratã Kamiche Siratã Kamiche Siratã Jahawi Japoi Pimayo Aui. Bom dia, eu sou Uruba Pataxó, sou do estado da Bahia. A minha fala vai ser breve. Vou falar um pouco do meu território. O território Barra Velha hoje, ele passa pelo um processo, não é diferente da Vilma. Estamos passando por conflitos territoriais, onde nosso território
já está com o RCID todo concluído, está no Ministério da Justiça, esperando que seja demarcada nossa terra, e até hoje nada. E com isso, esperamos e demos início à nossa autodemarcação, nós mesmos retomamos nosso território. E quando a gente faz isso, as consequências vêm ao lado do agronegócio. A minha terra é muito cobiçada por empresa europeia, que é da Veracel, que é da celulose, eucalipto, turismo. E nessas retomadas do nosso território, está havendo muita morte, assassinato principalmente do nosso jovem. E quem está fazendo isso? O Estado brasileiro. Quando eu falo Estado brasileiro, que é a polícia militar que está matando os povos indígenas, não só do meu território, mas do Brasil. De dia ele está com a farda, dizeres fazendo a segurança do povo. Não falo só do nosso povo indígena, mas do povo do Brasil. Mas à noite, eles tiram a farda e se torna pistoleiro, que vai para dentro das fazendas matar e atacar nosso povo. 17 de janeiro de 2022, assassinaram 2 jovens policiais. E sabe o que acontece, meus irmãos? Nenhum são punidos. Sabe quem são eles? Sabe quem são os mandantes? E a justiça não pune. Agora, o indígena, nossas lideranças hoje no Brasil, eles não podem ser uma liderança de movimento, lutar para conquistar seu território, porque eles são presos injustamente. Hoje no Brasil, daqui 2 horas da tarde, vai ter o julgamento de um cacique nosso, do meu território. Ele foi preso injustamente, e o juiz federal de lá, promotor, que são todos bolsonaristas, são as pessoas anti-indígenas, ele vai ser julgado hoje. E aí, quando a gente fala, é crianças sendo mortas, assassinadas. No meu território, mataram Gustavo em 2022, com tiro de fuzil, 13 anos na cabeça. Esse ano, nos Pataxó, na Bahia, uma pajé, uma mulher, foi assassinada. Por quem? Policiais. Aonde deveria, foi lá levar o assassino dela, que são os fazendeiros, para matar a pajé negra, né, que foi assassinada até hoje. Sabemos quem foi preso, e o Estado foi lá, soltou. Não tem 20 dias, está solto os assassinos. E assim continua com essa lei 14.701, aí que fortaleceu a eles nos matar, porque é uma lei genocida, né, para nós como indígenas, para querer tirar o nosso território, todos nós, né. E eu quero agradecer o CIMI por nos trouxe aqui na ONU, para trazer a nossa voz do povo Pataxó, não só do povo Pataxó, mas dizer também do povo indígena do Brasil, dizer um pouco o que está acontecendo dentro do nosso território. E ontem mesmo, o meu cacique da minha aldeia me ligou dizendo que ele se salvou por pouco, né? 2 motos cercou ele dentro de um carro para matar ele, mas graças a Deus os nossos encantados, o nosso Naú protegeu. Mas essa é a vida que nós, indígenas no Brasil, seguimos nesse cenário hoje que enfrentamos, atual. Iniciauí. Obrigado, Ruba Erilza, cacique Pataxó. Dizia a Vilma, nós não entregamos nosso território, ele nos foi roubado. Dizia a Nilma ainda, não temos o privilégio de só ficar chorando. Não queremos continuar perdendo nossos jovens. E a cacica Pataxó trazia também esse assassinato de jovens e crianças pela polícia militar, com total impunidade, com criminalização de indígenas e trazendo os nomes de Gustavo e Dona Nery. Vamos ouvir agora a Alessandra Corá, do povo Munduruku, da Associação Pariri.
Bom dia a todos. Como eu já fui apresentado, eu sou a Alessandra, sou coordenadora da Associação Indígena Pariri, faço parte da Aliança dos Três Povos, Munduruku, Kayapó e Yanomami, e também faço parte da Aliança contra o Ferro Branco. Estar aqui nesse espaço da ONU, muitas vezes, uma palavra de 1 minuto e meio é falar do genocídio à nossa língua. Abaixo. É um ataque das nossas línguas, tudo que está acontecendo no nosso território. Dizer aqui diante de todos, por mais que tenha um presidente, o governador do estado do Pará está negociando as nossas terras com crédito de carbono. A gente tem um problema muito sério, que é o marco temporal, que dia 30 de outubro eles querem colocar na Constituição Federal o marco temporal. Ou seja, matar mais povos indígenas e roubar nossas terras, como está acontecendo nos Guarani, nos Pataxó. O genocídio ainda não parou, a colonização ainda não parou. Os países estão de olho nas nossas terras, os bancos mundiais estão de olho nas nossas terras. Quando eles financiam soja, quando eles financiam madeira, comprando minério nas nossas terras. Essas mulheres estão doentes, o útero doente, o leite materno está contaminado com mercúrio, tirando das nossas terras, contaminando o nosso rio e os nossos peixes. Diante da ONU aqui, falar que a ONU precisa fazer algo. Não é só visitar e sair porque a bala vem depois. Tem uma emergência urgente para os povos indígenas, não só apenas cobrar, mas também criar leis mundiais que parem esse genocídio e compra de venda, comprando soja dentro das nossas terras. Dizer também que o Helder Barbalho, que é o governador do estado do Pará, negociou crédito de carbono com todos nós dentro, vendendo a nossa floresta para homens brancos e ricos, para outros países. Não é a solução que vai resolver a paralisação. Hoje os polícias matam, elas invadem. Dizer que aqui, diante de todos, que está estando seca na Amazônia, peixes morrendo, sem alimento para as populações. Não é só indígenas que moram lá, não. Ribeirinhos, pescadores. O que o governador vai vender? Cinzas? O governador vai vender o quê? Floresta desmatada com fogo? O que o presidente está falando do meio ambiente se libera petróleo? O que o presidente está falando se é a favor da Ferrogrão, que fala o nome de sustentável que não existe quando não tem direito aos povos indígenas? Quando massacra os nossos direitos, a Constituição. Quem é culpada de todas as invasões? Não são só os fazendeiros, não. Os bancos, homens ricos, empresas, governo, a Europa, Estados Unidos, a China, que compra soja, toneladas de soja, para bancar agronegócio na nossa região, bancar o ouro, que está contaminando o nosso povo. Nós estamos morrendo, mas a gente não vai morrer tão fácil assim não, porque a gente tem um sangue de guerreiro. Desde quando Pedro Álvares Cabral chegou nas nossas terras, ele vai continuar agora continuando com a COP30. Já estão vendendo as nossas terras. O que vai ser na COP30 depois disso? Já pensaram o que será dos povos indígenas, das comunidades tradicionais? A gente tem que resistir com nossas próprias forças, com nossas crianças, com nossas mulheres, com nossos pajés. O fogo está queimando.
Não é nós que está queimando a floresta. Não é nós que estamos levando mercúrio para dentro do nosso território. Não é nós que estamos plantando soja, porque nós não dependemos de soja, nem de ouro, nem de minério, e muito menos das madeiras que estão matando o nosso corpo. A ONU precisa fazer algo urgente, não apenas só ouvir, ter medidas urgentes contra esse capitalismo que está nos matando. Saúde. Saúde. Obrigado, Alessandra. Alessandra que trazia um genocídio que não parou. Está negociando nossas terras neste exato momento com venda de crédito de carbono, que não é solução. Chama a atenção para o dia 30 de outubro, em que o Congresso pretende apreciar uma PEC para colocar na Constituição um marco temporal. Vamos ouvir agora Brasílio Priprá, do povo indígena Xoclém, da terra indígena Ibirá-Malaquana. Bom dia, eu sou Brasílio Priprá, do povo Xoclém, de Santa Catarina, o estado mais europeu do Brasil. É com muita tristeza, mas também agradecendo a oportunidade de falar do nosso povo. Eu venho de um povo que tem uma terra de 14.156 hectares, a qual 15% é aberto para a comunidade morar, 85% é mata atlântica, a mata mais rica em biodiversidade do Brasil e acredito que é do mundo. Mas hoje nós não temos mais terra. Temos uma barragem de contenção de cheio para proteger os não indígenas e as grandes empresas multinacionais que estão no Vale do Itajaí. Nós não temos mais terra. Tanto é prova que em outubro passado ficamos todos praticamente no ficando debaixo da água porque saímos numa barragem feita para contenção de cheia, mas não resolvida ela para sair os povos indígenas quando encher, mas sim trancado, né? Ali impede o atendimento de saúde, o atendimento da educação e as pessoas que trabalham em outras empresas fora que precisam das estradas, fica toda coberta pela própria barragem. Então trouxe uma ponta para a sociedade não indígena, mas também um atrapalho para os povos indígenas. Essa barragem foi construída dia 5 de junho de 75 e desde lá veio sempre atrapalhando a comunidade indígena. Nós temos um processo acionado no Supremo Tribunal Federal. Por muitas vezes conversamos com o ministro, eu tive a oportunidade de conversar com quase todos os ministros do Supremo para colocar em pauta, mas é difícil. Então está parado, está tudo correto, tudo dentro do que, mas a força política é maior quase do que o Supremo Tribunal Federal. E nós temos uma situação muito difícil no país, que nem o próprio governo federal, nem a Corte Brasileira consegue dominar os deputados federais. São as pessoas que mais querem acabar com a comunidade indígena e não acabar com nós, mas acabar com o Brasil e todo mundo. Porque todas as leis que fazem é para acabar com o meio ambiente. Acabando com o meio ambiente, acaba com os povos indígenas, acaba com nossas terras. Nossas terras são diferentes da sociedade não indígena. Nós, no nosso coração, a nossa terra é a nossa mãe. Sou eu aqui há 65 anos atrás com a minha mãe, que não existe mais. Mas esse amor que eu tenho por ela, eu tenho pela minha terra. Esses são os direitos, é a forma de viver com a terra dos povos indígenas no Brasil. É o carinho, o respeito que tem. E que a sociedade, quando se fala do agronegócio, é destruir o rio, os rios, o ar, a floresta. Não importa como, não importa quem atinge, mas eles querem dinheiro. E nós somos diferentes. Nós queremos uma terra bonita, livre, os rios maravilhosos. O rio que eu tomava banho
há mais de 50 anos atrás, hoje está esqueleto, só o esqueleto, por causa dessa barragem, o assoreamento. Não tem mais os peixes, que são comida tradicionais dos povos indígenas. O araucária, que é do sul do Brasil, dos 3, 4 estados, já não tem mais. Porque não foram os povos indígenas que destruíram, mas sim os não indígenas. Eu quero dizer para vocês, com muito respeito e muito carinho, se nós, todo o mundo, não olhar para um lado só, que é defender a floresta brasileira, os rios e tudo que a biodiversidade tem a nos oferecer, nós todos vamos pagar. Seja governo, não importa país, mas nós temos que acreditar, e temos certeza disso, que tem um maior de todos que existe na face da terra, que nós deu a terra, nós deu a natureza, e todos nós vamos pagar se não der a mão para um outro, que nós precisamos de ar, não precisamos de ouro, nós precisamos de água, e sobreviver tranquilamente em paz. Mas eu quero deixar aqui, os povos indígenas do Brasil têm contribuído com tudo que vocês imaginarem na face da terra, têm contribuído, inclusive com o seu sangue, as suas mães, os seus filhos, os seus netos são mortos. Qualquer pessoa aqui que tem avô, é pai, é mãe, pode ter o sentimento dos povos indígenas de ver ser mortos seus filhos por segurança do próprio governo. É triste, mas é uma realidade. Eu, aos 66 anos, vou lutar até como puder, porque é minha mãe terra, e tudo ela me oferece. Tudo ela me oferece. Se tivesse tempo, eu contaria mais como é o amor dos povos indígenas pela floresta, por viver tranquilo e em paz. Eu quero agradecer. Muito obrigado. Obrigado, Brasílio, Retrato. Alessandra, um grupo antes, nos alertava para todo esse modelo predatório que vai destruindo. E, inclusive, ela falava que Álvares de Cabral está voltando daqui a pouco, na COP30. O Brasil trazia uma situação muito concreta do território, a barragem, todo o impacto, e, afinal, trazia um apelo fundamental. As terras dos povos indígenas são diferentes. Para os povos indígenas, terra é mãe. Para o agronegócio, somente destruição. Cabe a resistência, cabe continuar lutando até quanto puder, como dizia Brasílio Pribrano. Nós estamos no Brasil num momento de um embate político e jurídico com relação aos direitos dos povos indígenas, extremamente complexo. Para isso, vamos ouvir a Maurício Pereira, advogado indígena, coordenador jurídico da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Maurício. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Maurício Pereira, advogado indígena do Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste brasileiro. Falo aqui pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a organização indígena que representa os povos indígenas a nível nacional. E a gente tem um trabalho de fazer litigância estratégica perante o Supremo e cortes internacionais. Eu queria, acho que, destacar aqui algumas falas de meus colegas, e o ponto de partida precisa ser que o projeto colonial no Brasil, ele segue seu curso. Ele segue seu curso porque as heranças que a colonização deixou nunca foi prioridade política do Estado brasileiro enfrentá-las. Tanto que vocês ouviram aqui relatos de violências que podem ser percebidas em qualquer governo. Entra governo e sai governo, a gente percebe que a demarcação dos nossos territórios, que a proteção desses territórios, que a violência policial, ela permanece. Falar sobre povos indígenas no Brasil é falar sobre a preservação do meio ambiente e o enfrentamento à crise climática. Não tem como fazer um debate desassociado dessas questões. Os meus colegas colocam aqui a questão do marco temporal.
De maneira muito breve, eu vou tentar explicar para o público o que é o marco temporal. É uma tese jurídica que quer limitar o acesso às nossas demarcações das nossas terras indígenas. O marco temporal já foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, só que o Congresso Nacional, que é tomado por uma elite do agronegócio brasileiro, foi lá e fez uma legislação, e essa legislação atualmente está em vigência. Então existe um entendimento da Suprema Corte e uma legislação se contrapondo a partir desses entendimentos, e a PIB inclusive ingressou com uma ação no Supremo para questionar a constitucionalidade dessa lei, e foi aberta uma Câmara de Conciliação. Aqui é importante pontuar que o direito dos povos indígenas são direitos indisponíveis, são direitos fundamentais. Não sou eu, Maurício, que estou dizendo isso. São os tratados internacionais de direitos humanos, ao qual o Brasil é signatário. A Constituição brasileira também preceitua isso. E conforme essa Câmara de Conciliação ela segue os seus trabalhos, as violências policiais têm aumentado no campo, o conflito tem se acirrado e, curiosamente, nunca vocês irão ver um não indígena tombado no chão. É sempre um indígena que é morto nesses conflitos. E o Poder Judiciário brasileiro não dá uma resposta quando o indígena é morto. As investigações são paralisadas, e daí também tem procedimentos na Corte Interamericana de Direitos Humanos que, justamente diante dessa violência estrutural, traz o conhecimento dessa comissão interamericana, que tem a cautelar inclusive do povo Pataxó, do povo Guarani Kaiowá, relatando essas violências. Só que quando o indígena, como a colega bem colocou aqui, que na tarde de hoje vai estar sendo julgado, quando um indígena ele é julgado, a justiça brasileira encarcera. Encarcera, por vezes com vícios processuais. No Brasil, os povos indígenas têm um marco jurídico específico quando estão em situação de cárcere. Nós, enquanto advogados, não é difícil achar decisões judiciais das quais a gente lê a fundamentação jurídica e está a seguinte frase: não faz benefício ao regime especial dos indígenas por não ser mais indígena, porque fala português, porque usa celular. Essas decisões são corriqueiras no nosso país. Então, por isso que eu abro essa intervenção falando que o processo colonial ele segue em curso. Ele segue em curso justamente porque a gente vê na estrutura de Estado, na estrutura das instituições, esse discurso ainda permeando a realidade dos povos indígenas. Ano que vem o Brasil vai sediar a COP. Muito tem se falado e se pleiteado numa liderança ambiental internacional do nosso país. Mas é importante pontuar aqui nesse fórum que meio ambiente, sustentabilidade e Amazônia, acima de tudo, é feito por pessoas. E os povos indígenas são os maiores guardiões dessa floresta. Não tem como a gente seguir nesse debate de enfrentamento das crises climáticas, inclusive nesse fórum internacional, com perspectivas apenas do norte. É importante que o norte entenda que o sul global, ele também tem o seu protagonismo político, também tem as suas reivindicações políticas nacionais e internacionais, e as soluções das mudanças climáticas, inclusive, passa pelo crivo do reconhecimento político e da importância do sul global. Não dá mais para a gente viver numa lógica imperialista do norte para o sul. Para finalizar, a gente está enfrentando um debate de transição energética. E no Brasil se fala muito dos minerais críticos.
estão se utilizando esse discurso da transição energética para minerar terras indígenas, para liberar a mineração nos territórios indígenas. Ou seja, novamente, a colonização ela transiciona o seu método de violentar direitos humanos, de violentar corpos indígenas, de violentar sujeitos que historicamente foram subalternizados. Então é importante que essa transição energética seja feita com justiça climática também. Então, nesse breve relato que eu tenho aqui de tempo, são essas considerações que eu tenho a fazer e agradeço a oportunidade. Obrigado, Maurício. Maurício traz a ênfase em que o projeto colonial segue seu curso e segue seu curso de diversas formas. Ele traz as falas dos companheiros e companheiras aqui na mesa das violências permanentes, violências policiais que têm aumentado nos territórios indígenas. Investigações são paralisadas, a impunidade permanece enquanto os indígenas são criminalizados. Maurício também trazia essa questão da transição energética, pautada a partir de uma perspectiva que vai continuar atingindo os territórios indígenas, porque vai significar uma transposição para uma maior intensificação da exploração de minerais críticos dentro dos territórios indígenas. O marco temporal permanece, o marco temporal hoje está em vigor, Maurício trazia isso, através da Lei 14.701, enquanto o marco temporal e essa lei está em vigor. O processo de demarcação está paralisado, enquanto o processo de demarcação está paralisado, as violências aumentam com total impunidade, como os depoimentos aqui já foram muito claros. E é nesse momento que eu passo a palavra a Francisco Cali, e mais uma vez agradecendo a presença dele aqui no nosso evento. E dizia a Alessandra Munduruku no final da sua fala, a ONU tem que fazer alguma coisa, a ONU precisa fazer algo, precisa tomar as medidas contundentes necessárias, até para que as obrigações internacionais do Estado brasileiro sejam cumpridas. Ficou claro neste evento que o Brasil está incumprindo obrigações internacionais e que já tinha aderido. Então vamos ouvir a Francisco Cali, o relator das Nações Unidas para os Filhos Indígenas. Bueno, buenos días a cada uno de ustedes. Después de escuchar los testimonios de la lucha de los pueblos indígenas de Brasil que están presentes el día de hoy acá, lo único que puedo decir yo es lo que la relatoría, el mandato está haciendo en este momento. Por supuesto, me complace participar en este importante evento sobre derechos territoriales de los pueblos indígenas en el marco temporal, la violencia contra los pueblos indígenas en Brasil. Mi mandato ha interactuado ampliamente con Brasil. Mi mandato visitó Brasil en el 2008 y 2016 y ha emitido comunicaciones al gobierno brasileño, así como comunicados de prensa sobre situaciones específicas de derechos humanos que afectan a los pueblos indígenas en el país. Inclusive he publicado también, antes Twitter, ahora X, que la Corte Suprema de Justicia prohibió en Brasil, pero que todavía ustedes lo están utilizando como un medio de comunicación. Los pueblos indígenas de Brasil son custodios de una rica biodiversidad y patrimonial cultural, pero su historia está marcada por la violencia, el racismo y la discriminación racial y el despojo. La Constitución Nacional de 1988 estableció derechos específicos para los pueblos indígenas, pero estos derechos siguen estando amenazados.
El artículo 231 de la Constitución garantiza un proceso de demarcación de tierras dirigidos por el Estado, pero su estancamiento ha perjudicado significativamente los derechos políticos, socioeconómicos y culturales de los pueblos indígenas. El fracaso de este proceso se debe al debilitamiento de la FUNAI, el organismo responsable de la demarcación de tierras, a la falta de voluntad política y a la judicialización de casi todos los procesos de demarcación. Preocupa especialmente la interpretación judicial de la doctrina del marco temporal, que estipula que los pueblos indígenas deben haber estado en posesión de sus tierras o haber tenido reclamaciones en trámite en el momento en que se promulgó la Constitución de 1988. Esta doctrina no tiene en cuenta las razones históricas del desplazamiento de los pueblos indígenas de sus tierras, lo que impone graves restricciones a sus derechos, principalmente a los pueblos no contactados o en contacto inicial. Mi mandato ha planteado preocupaciones sobre la doctrina del marco temporal desde el año 2020, instando a Brasil a interpretar su constitución de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. En particular, el artículo 14 del convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo y los artículos 26 y 28 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que reconoce los derechos territoriales de los pueblos indígenas más allá de los que están ocupando actualmente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha reafirmado la importancia de reconocer el uso tradicional de las tierras indígenas. En septiembre de 2023, el Tribunal Supremo de Brasil rechazó la doctrina del marco temporal, lo que supuso una importante victoria para los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Sin embargo, sigo preocupado por los intentos de revivir esta doctrina, en particular mediante la aprobación por parte del Congreso de la Ley 14.701 del 2023, que reimplementa la doctrina del marco temporal. Esta ley está siendo impugnada actualmente en el Tribunal Supremo y en un comunicado de prensa del mes pasado pedí su suspensión para evitar daños irreparables a los pueblos indígenas. Además, he expresado mi preocupación por la decisión del Tribunal Supremo del 22 de abril de 2024 de suspender los procesos judiciales en los que se discute la constitucionalidad de la Ley 14.701 de 2023. En cambio, la Corte sugirió un proceso de mediación y conciliación entre los pueblos indígenas y las empresas agroindustriales. Sin embargo, los derechos fundamentales, como los derechos a la tierra, territorios y recursos consagrados en los tratados y documentos internacionales de derechos humanos, nunca pueden ser objeto de negociación. El Estado brasileño tiene la obligación de reconocer y proteger estos derechos. La falta de resolución de la demarcación de tierras ha exacerbado los conflictos, lo que ha dado lugar a la violencia contra los pueblos indígenas. La deforestación, la minería y la agricultura de monocultivo están agotando los recursos naturales, socavando la capacidad de los pueblos indígenas para mantener sus medios de vida. Los ataques a los líderes indígenas y los defensores de derechos humanos están aumentando, a menudo como represalia por la reocupación de tierras ancestrales o la protección del territorio demarcados de actividades ilegales. En junio de 2024 envié un comunicado a Brasil en la que destacaba
la creciente violencia contra las comunidades de los pueblos indígenas, incluidos el pueblo Kaapor, Guaraní, Kiowa y Patacho, Jae, así como la falta de protección frente a invasores, madereros ilegales, mineros y agricultores. En Mato Grosso do Sul ha habido actos sistemáticos de violencia, amenazas y acoso, en particular contra las mujeres y líderes espirituales indígenas. Puedo seguir contándoles a ustedes, pero la lucha de ustedes es histórica y sepan de que este mandato va a estar siempre vigilando la situación que está pasando en este momento en Brasil. El gobierno brasileño también conoce de la actividad que esta relatoría está haciendo y siempre vamos a estar en comunicación con ustedes, pero también con el Estado de Brasil. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Obrigado, Francisco. Eu não sei se funcionou bem a tradução aí para todas e todos, mas eu queria agradecer aí as palavras do Francisco. Sim, funcionou. Eu estava escutando. Funcionou, ok, perfeito. Então, agradecer ele trouxe um histórico de como é que a relatoria, o mandato da relatoria, vem alertando oficialmente ao Estado brasileiro em diversos momentos sobre a vulnerabilidade da garantia dos direitos dos povos indígenas, sobre a falta de cumprimento das obrigações do Estado brasileiro. Ele falava que em 2020 já estava questionando o Estado pela questão do marco temporal, alertando para o incumprimento do artigo 14 da Convenção 69 da OIT e dos artigos 26 e 28 da Declaração das Nações Unidas. Lembra também que a Corte Interamericana de Direitos Humanos reafirmou ao Estado brasileiro a importância de reconhecer os territórios indígenas, pediu esse mandato, pediu a suspensão da Lei 14.701 ao Supremo Tribunal Federal para evitar danos irreparáveis e alertou ao Estado brasileiro sobre a obrigação de reconhecer e proteger os direitos dos povos indígenas e em julho de 2024 comunicou ao Estado brasileiro a preocupação da relatoria sobre o aumento da violência contra os povos Pataxó, Kaapor do Maranhão e Guarani Kaiowá do Mato Grosso do Sul. Finalmente, o relator diz que essa relatoria continuará monitorando e vigiando a atuação do Estado brasileiro. Estamos nos minutos finais, eu acho que talvez haja algum tempo para alguma participação ainda, mas eu queria também aproveitar só esses minutos, relator Francisco Cali, e para os demais aqui no evento, para apresentar aqui o relatório. O CIMI publica anualmente o relatório de violência contra os povos indígenas no Brasil. Temos aqui a última edição do relatório, que com dados do ano 2023, que é o primeiro ano deste novo governo, primeiro ano do governo Lula. Aí depois eu queria fazer entrega para a relatoria desta edição em inglês do relatório de violência contra os povos indígenas. Continuar destacando aquilo que desde o início estamos falando, o aumento da violência nos territórios é explícito, escancarado, a impunidade está muito evidenciada diante de uma criminalização das lideranças indígenas. Tudo isso dialoga com a falta de demarcação dos territórios indígenas. A falta de demarcação é agravada pela aprovação, promulgação da Lei 14.701, que, por incrível que pareça, ainda não foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Eu insisto que o Estado brasileiro aparentemente deixa de agir como um Estado de direito, um Estado que garante na base do direito, e adota um falso paradigma de mediação e de conciliação que não tem outro objetivo senão protelar a garantia dos direitos e levar a garantia dos territórios, da posse dos territórios, para eventuais acordos multimilionários com aqueles que esbulham e roubam os territórios indígenas. Eu gostaria de saber se alguém da mesa ainda gostaria de fazer alguma colocação. Creio que temos alguns minutos, ou se alguma pessoa que está aqui no plenário. Por favor, pedimos ao cacique Jairo Munduruku, que está aqui presente conosco, para que faça a uso da palavra. A mesa. A gente está aqui, sou com a equipe, né, a delegação, aqui na ONU, onde
se decide, né, as decisões, e muitas das vezes nós não participamos, né? A decisão, às vezes, de lei se cria como direitos de proteção ao povo vulnerável, não só apenas indígenas, de modo geral, no mundo inteiro. E eu queria aqui colocar uma coisa muito importante, e que recebemos uma boa notícia. Por um lado, o nosso território foi demarcado. Nós podemos dizer com toda a alegria, um grito de salve alegria, né? O território Sauremaimbã, do meio de Tapajós, né? Saiu ontem, mas não é isso que nos garante a segurança. As lideranças nossas vão continuar sendo ameaçadas. Os parentes aqui já comentaram, falaram de que nós nos sentimos seguros com a demarcação. Nós somos defensores não só do nosso povo, estamos falando de modo geral. Estamos falando de norte a sul, de leste a oeste, estamos falando, né, de um povo. Não só povos indígenas, vários povos incluso, que precisam também ter esse direito de segurança, que nós sabemos, aqui é um país muito assim, desenvolvido, mas que está saqueando o nosso território, está saqueando o nosso ouro. Toda a nossa riqueza que está lá, está vindo para cá. E ainda produz armas, mandam armas para nos matarem, como os parentes falaram, né, muito claramente. É importante saber que a arma vem daqui, para nos matar. A polícia, que era para nos dar a garantia de silêncio, assim, para falar da segurança para o povo, é ela que está nos matando. É ela que era para ser incriminada, punida pelas coisas que fazem contra nós, e nós que somos punidos. Por quê? Nós que somos vítimas. Então, eu acredito que as decisões no poder, elas não nos ouvem. Então, eu quero agradecer desde já, né, que foi um pouca fala, mas é muita coisa. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, Cacique Jaime, por você estar aqui, tomar sobre a palavra. E nós estamos falando que precisamos encerrar. Eu vou passar a palavra de encerramento para o Vacílio Pripra, que pediu essa última palavra, menos de um minuto, mas não sem antes agradecer as entidades que estiveram aqui patrocinando, estando juntas neste evento. Comissão AR, Justiça Global, a PIB, Conectas, Atiuaçu, FIAM Brasil, FIAM Internacional, Vivat International, WBO, Comim, Minority Rights Group e o CIMO. Brasil Pripra, com a palavra final. Eu gostaria de deixar bem claro para todo mundo que os povos indígenas não são contra o desenvolvimento, mas sim com respeito à natureza. É isso que nós pedimos. Os países podem se desenvolver, o Brasil precisa desenvolver, mas com respeito à natureza. E a natureza são os povos indígenas. Obrigado. Muito obrigado a todos. Seguimos na luta e na esperança pela vida e dos direitos dos povos indígenas.